Fala, meu caro aluno, bem-vindo a mais uma aula do curso de antibiótico terapia do professor Sérgio Araújo. Vocês já estão vendo aqui na tela. Hoje nós teremos a aula de número 9, vai ser a nossa última aula desse módulo 3 do curso. Hoje falaremos sobre as interações farmacodinâmicas dos antibióticos. Mas antes da aula começar, deixe eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo. Eu sou graduado em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também tenho mestrado e doutorado em Biologia Molecular e Bioquímica, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E hoje eu sou professor do Departamento de Farmácia, do curso de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aqui na tela nós podemos ver alguns dos meus contatos. Aqui embaixo nós podemos ver o meu e-mail e aqui em cima as minhas redes sociais, onde vocês podem entrar em contato para tirar dúvidas ou para dar sugestões de novos temas para esse curso de antibiótico terapia. E caso vocês queiram acessar o meu canal no YouTube, ele se chama Posologia, vocês podem apontar o seu smartphone para esse QR Code e lá vocês serão direcionados para o canal no YouTube. Lá eu posto vídeos inéditos todas as semanas sobre o mundo da farmacologia. E o que é que nós veremos na aula de hoje? Qual o conteúdo da nossa aula? Então vamos falar inicialmente sobre as interações farmacodinâmicas, ou seja, a definição, qual o conceito, o que é que nós entendemos sobre interações farmacodinâmicas, quais são as mudanças produzidas pelas interações farmacodinâmicas, o que é que nós podemos esperar como produto dessas interações. Também veremos na aula de hoje os tipos de interações farmacodinâmicas, além do produto, qual é o mecanismo pelo qual as interações farmacodinâmicas elas geram esse produto. Também iremos dar exemplos de interações farmacodinâmicas e é claro que a gente precisa entender qual seria a conduta necessária caso identifiquemos uma dessas interações farmacodinâmicas. Conceitualmente, o que é interação farmacodinâmica? Então são interações que ocorrem entre fármacos que agem no mesmo alvo farmacológico. Então vamos imaginar a seguinte situação. Um paciente fez uso de 2 fármacos, esses fármacos foram absorvidos, distribuídos, metabolizados ou eliminados. Se a interação acontece em uma dessas 4 fases, nós estamos falando de interação farmacocinética. Mas depois que o fármaco for administrado, distribuído, chegar ao local de ação, a interação no seu alvo farmacológico se chama interação farmacodinâmica. E essa interação muitas vezes acontece porque os 2 antibióticos eles competem pelo mesmo alvo farmacológico ou eles impedem o acoplamento do antibiótico em seu alvo farmacológico. Então precisamos diferenciar que a interação farmacocinética acontece após a administração do fármaco até ele chegar no local de ação. Depois que ele chega no local de ação, essa interação ela se chama farmacodinâmica. Então, que alterações nós esperamos a partir das interações farmacodinâmicas? Esperamos que haja uma alteração da resposta do paciente ao fármaco, sem que haja alteração farmacocinética, sem que haja mudanças na farmacocinética daquele fármaco. Então, o fármaco vai ser absorvido, o fármaco vai ser distribuído, não há alteração nenhuma no metabolismo, não há alteração nenhuma na eliminação, mas a resposta terapêutica é diferente. E ela é diferente por quê? Porque ao chegar no local de ação, esses 2 fármacos que interagem farmacodinamicamente, eles irão atrapalhar a ação um do outro. E é exatamente o próximo ponto onde nós esperamos uma alteração também. Alteração ou mudança na ação do fármaco sem alterar a sua concentração plasmática. Então, mesmo com concentração plasmática esperada ou sem alteração nenhuma, a ação do fármaco vai ser diferente. Nós esperamos, por exemplo, que mesmo que as concentrações não sejam alteradas, um fármaco que seja nefrotóxico, ele tem a sua nefrotoxicidade aumentada. Um fármaco que seja hepatotóxico, ele tem a sua hepatotoxicidade alterada, mesmo que as concentrações elas não variem. Então, a ação do fármaco é algo esperado nas interações farmacodinâmicas. E um terceiro ponto que esperamos que esteja alterado também é o efeito. Mudança no tipo de efeito
sem alterar o mecanismo de ação do fármaco. Então, mesmo que esses dois fármacos não tenham seus mecanismos de ação alterados, uma possibilidade é que seu efeito seja alterado. Por exemplo, vamos imaginar que um determinado antibiótico tenha um espectro de ação para gram positivo, um outro antibiótico tenha um espectro de ação para gram negativos. Quando nós colocamos eles juntos, associados, eles vão produzir uma interação benéfica, um aumento do espectro dessa associação de antibióticos. Então, o efeito vai ser alterado, mesmo que os mecanismos continuem sendo os mesmos. E quais são os tipos de efeitos produzidos pelas interações farmacodinâmicas? Nós temos 3 tipos de efeito. O primeiro efeito é o efeito aditivo. Um efeito aditivo, como nós podemos ver aqui no gráfico, cada fármaco, cada antibiótico vai ter o seu próprio efeito, mas o efeito da associação é exatamente igual à soma dos efeitos individualmente. Então, uma das características do efeito aditivo é que ele não produz aumento no efeito do antibiótico, mas ele pode melhorar o espectro de ação. Um exemplo que nós daremos nessa aula é a rifampicina e a isoniazida, que são utilizados para tratamento da tuberculose. De fato, essa associação melhora o espectro de ação para tratar pacientes com tuberculose. Entretanto, nós traremos nessa aula um efeito deletério, onde a rifampicina com a isoniazida aumentam os efeitos tóxicos, principalmente relacionados à intoxicação hepática. Um segundo efeito é o efeito sinérgico. No efeito sinérgico, um fármaco contribui com o efeito do outro. Então, quando nós temos 2 fármacos, cada um dando a sua própria resposta, individualmente falando, mas quando eles estão juntos, esse efeito sinérgico produz da associação um efeito menor do que a soma dos efeitos. Ou seja, ele melhora a resposta terapêutica. Entretanto, ele também pode aumentar os efeitos tóxicos. Um exemplo de efeito sinérgico é o sulfametoxazol com a trimetroprima. Essa associação é muito utilizada para inibir a seleção de bactérias resistentes, já que sulfametoxazol e trimetroprima têm alvos farmacológicos diferentes, dificultando dessa forma os mecanismos de resistência bacteriana. E o terceiro efeito é o efeito antagônico. Nós podemos ver aqui no gráfico também. Cada fármaco, fármaco A e fármaco B, tem a sua própria resposta terapêutica. Mas no efeito antagônico, nós temos que o efeito de A atrapalha o efeito de B. Então, A mais B é menor do que o efeito de A mais o efeito de B. Nós podemos ver que nesse caso aí, há prejuízo para a terapêutica, já que o efeito de um está atrapalhando o efeito do outro. E como nós estamos falando de antibióticos, se esse efeito antagônico recai justamente sobre a molécula de antibiótico, potencialmente isso pode acarretar resistência bacteriana. Um exemplo de efeito antagônico é tetraciclina com anticoncepcionais orais. A tetraciclina ela atrapalha o efeito do anticoncepcional, de modo que as pacientes podem ter, em uso do anticoncepcional, uma gravidez indesejada. A gente vai falar em mais detalhes nessa videoaula. Então, os 3 principais efeitos produzidos pelas interações farmacodinâmicas é o efeito aditivo, é o efeito sinérgico, quando a soma é maior do que o efeito de cada um individualmente, ou o antagonismo, quando a soma dos efeitos ela é menor do que o efeito de cada fármaco individualmente. Então vamos ver alguns exemplos de interações farmacodinâmicas. O primeiro exemplo é entre tetraciclina e anticoncepcionais orais. Nós já podemos ver aqui na tela que é um efeito antagônico. O que nós esperamos é que a soma dos efeitos ela seja menor do que o efeito de cada fármaco individualmente. E aqui em cima nós podemos ver esse mecanismo. A tetraciclina altera a flora intestinal. Então, o que um antibiótico normalmente produz é a morte de bactérias ou a diminuição da proliferação bacteriana.
A tetraciclina é um antibiótico de amplo espectro. Ela vai destruir bactérias patogênicas, ela vai agir também em bactérias da flora normal. E quando ela age em bactérias da flora normal, se a paciente está utilizando o anticoncepcional, o que nós esperamos é a diminuição da recirculação enterohepática do hormônio anticoncepcional. E é justamente essa recirculação enterohepática a responsável pelo aumento do efeito anticoncepcional. Então, nós esperamos que quando o paciente está utilizando tetraciclina com anticoncepcional, haja uma diminuição dos efeitos do anticoncepcional, causando um risco de uma gravidez indesejada. Então, o paciente que utiliza um antibiótico, principalmente tetraciclina, com anticoncepcional, é importante que uma das providências a serem tomadas é o uso de um outro método anticoncepcional, pelo menos durante o uso do antibiótico. Um segundo exemplo é a interação entre anfotericina B e corticosteroides. Nós já podemos ver aqui na tela que essa é uma interação aditiva, ou seja, os dois fármacos vão se somar e vão produzir o mesmo efeito somados que cada um produziria individualmente. Isso acontece porque a anfotericina B, assim como os corticosteroides, produzem depleção de potássio. O paciente que utiliza corticosteroide vai ter uma diminuição do potássio, ou seja, uma hipopotassemia. O paciente que usa anfotericina B vai ter uma diminuição do potássio também, uma hipopotassemia. Quando o paciente utiliza esses dois fármacos juntos, ele vai ter a somatória da hipopotassemia produzida pelos dois fármacos. O que é que nós esperamos com essa hipopotassemia? Que o paciente tenha uma predisposição à disfunção cardíaca. Nós podemos ver aqui por esse ícone. Aqui indica que o paciente que utiliza corticosteroide, que utiliza anfotericina B juntos, ele tem um risco maior de ter uma arritmia cardíaca. E isso já chama a próxima interação, que é entre a anfotericina B e a digoxina. A digoxina é um cardiotônico. A digoxina é um fármaco que vai aumentar a atividade cardíaca. E nós sabemos que a atividade cardíaca, que a força de contração do coração, depende dos níveis de potássio. Se a anfotericina B reduz os níveis de potássio e a digoxina depende desses níveis de potássio para que haja um aumento da contração do coração, nós temos aí uma interação farmacodinâmica, fazendo com que essa interação produza um potencial maior de causar arritmias cardíacas e intoxicação digestálica. Por isso, essa interação é considerada uma interação aditiva, onde a digoxina já tem um potencial de causar uma interação digestálica. Somada com a anfotericina B, essa intoxicação digestálica, ou o potencial dessa intoxicação digestálica é aumentado. O nosso próximo exemplo é entre o sulfametoxazol e a trimetroprima, uma interação sinérgica. Sulfametoxazol e trimetroprima agem na mesma via metabólica da síntese das bases nitrogenadas, por isso que esses fármacos agem inibindo o crescimento bacteriano, mas sulfametoxazol age em uma determinada enzima da via biosintética das bases nitrogenadas e o sulfametoxazol age em outra enzima da via biosintética das bases nitrogenadas. O que é que isso pode acarretar? Aumento do espectro de ação e diminuição da possibilidade de seleção de uma bactéria resistente, já que dificilmente ela vai ser resistente a dois alvos farmacológicos simultaneamente. O nosso próximo exemplo é entre a penicilina e a tetraciclina, e esse exemplo é de uma interação farmacodinâmica do tipo antagônica. Eles agem de forma contrária. Administrados juntos, eles produzem um efeito menor do que se fossem administrados separados. Isso acontece por quê? Podemos ver aqui no mecanismo. A penicilina é um antibiótico bactericida, ela mata a bactéria. Já a tetraciclina é um antibiótico bacteriostático. Ela diminui o crescimento bacteriano. Mas como é que a tetraciclina vai diminuir o crescimento bacteriano se a penicilina mata a bactéria? Então, de certa forma,
a penicilina ela diminui os efeitos da tetraciclina. Existe algum prejuízo para isso? Muito provavelmente não. Mas o paciente que utiliza os dois juntos poderia utilizar somente a penicilina, incorrendo em menos riscos de reações adversas. O nosso próximo exemplo é entre a vancomicina e a gentamicina, que produzem uma interação do tipo aditiva. A gentamicina e a vancomicina, como nós podemos ver aqui nesse ícone, são dois antibióticos que são nefrotóxicos. E por que o efeito é aditivo? Porque a nefrotoxicidade da vancomicina é somada com a nefrotoxicidade da gentamicina. Então, se o paciente já tem uma predisposição a uma nefrotoxicidade, usar essa associação vai ser extremamente deletéria para o paciente, que vai sofrer com a ação da vancomicina e com a ação da gentamicina para produzir uma nefrotoxicidade maior do que cada um produziria individualmente. O nosso próximo exemplo é entre a rifampicina e a isoniazida, que produzem um efeito aditivo também. E como nós podemos ver, esse efeito aditivo ele acontece no fígado. Rifampicina e isoniazida são dois antibióticos que são hepatotóxicos. Então, o paciente que utiliza rifampicina e isoniazida para tratamento da tuberculose, por exemplo, e ele tem algum grau de lesão hepática, algum grau de insuficiência hepática, há uma necessidade de um cuidado maior, já que ambos os antibióticos somados vão produzir uma hepatotoxicidade maior do que cada um produziria individualmente. É claro que eles têm um outro efeito também sinérgico, já que a rifampicina e a isoniazida também aumentam o espectro de ação, aumentam o número de alvos farmacológicos, diminuindo o potencial do micobactério tuberculose ser selecionado uma cepa resistente e essa infecção causar uma complicação maior em pacientes com tuberculose. E o nosso último exemplo da aula de hoje é entre aminoglicosídeos e cumarínicos. O que é que eles vão fazer? Eles possuem um efeito antagônico, ou seja, associados, o efeito é menor do que cada um individualmente. Os aminoglicosídeos eles competem pelo cálcio na placa motora. E nós sabemos que o cálcio é um íon extremamente importante que vai facilitar a saída do neurotransmissor. E qual é o neurotransmissor da placa motora? É a acetilcolina. Como vai haver essa competição, o aminoglicosídeo ele reduz a saída de acetilcolina, podendo produzir um bloqueio neuromuscular. Dessa forma, quando é administrado junto com o cumarínico, pode aumentar a chance de intoxicação pelo cumarínico. Então, quais são as condutas que nós devemos tomar se o paciente ou se nós percebermos, identificarmos interações farmacodinâmicas? Aqui nós temos um exemplo onde um paciente está fazendo uso de vários fármacos ao mesmo tempo, ou seja, é um paciente polimedicado. O primeiro passo é o quê? É que esse paciente, ao fazer uso, ao administrar esses fármacos, que sejam identificados aqueles que apresentam algum potencial de interação farmacodinâmica. Nós podemos ver aqui em cima duas das condutas que devemos tomar para prevenir essas interações farmacodinâmicas. A primeira é o quê? Monitorar a terapia e fazer ajustes. Uma vez identificado que existe interação farmacodinâmica entre os fármacos em uso pelo paciente, devemos pensar que ajustes poderiam diminuir os efeitos dessa interação. Essa interação ela pode até continuar acontecendo, mas os efeitos podem ser alterados. E alterados de que forma? Por exemplo, alterando a dose. Se a partir dessa interação a redução de um determinado efeito, o aumento da dose pode suplantar essa redução do efeito. Se o efeito entre a interação for um efeito tóxico, a redução da dose pode reduzir essa intoxicação. Podemos alterar o horário também. Se o paciente faz uso de um fármaco pela manhã e ele interage com outro fármaco que é administrado também pela manhã, podemos ver a possibilidade desse segundo fármaco ser administrado somente à noite, quando o primeiro foi absorvido, interagiu com o receptor e há uma probabilidade agora muito menor
de haver uma interação em virtude do afastamento dos horários. E podemos também substituir por uma alternativa que tem uma eficácia terapêutica semelhante, mas que não produz uma interação farmacodinâmica com outro fármaco em questão. Uma outra conduta é monitorar as concentrações séricas de alguns fármacos com índice terapêutico baixo. Nós vimos nessa aula que digoxina, por exemplo, pode produzir uma interação com a anfotericina B. Como a anfotericina B é um antimicrobiano que não pode ter sua concentração alterada, porque ela vai agir justamente inibindo a infecção, inibindo o micro-organismo causador da infecção, podemos alterar as concentrações da digoxina. Para que não haja uma intoxicação digitálica, podemos diminuir a concentração ou a dose da digoxina a ponto de que não haja intoxicação digitálica pela interação com a anfotericina B, por exemplo. Também fenitoína pode acontecer da mesma forma, aminoglicosídeos e varfarina, porque todos esses são fármacos de índices terapêuticos pequenos. Ou seja, o início do efeito farmacológico e o início dos efeitos tóxicos são muito próximos. Então, a redução da dose pode levar novamente a concentração do fármaco para a janela terapêutica ideal. E, finalmente, para que nós tenhamos um processo de tratamento, a terapêutica seja segura o suficiente, mesmo que o paciente seja polimedicado, também precisamos monitorar os parâmetros que podem identificar precocemente a interação medicamentosa. Por exemplo, se o paciente está fazendo uso de varfarina e pela interação medicamentosa há aumento do efeito da varfarina e o paciente tem uma chance maior de hemorragia, uma das formas de monitorar se ele vai ter ou não hemorragia é monitorando o tempo de protrombina. Então, o tempo de protrombina vai ser um parâmetro laboratorial que vai identificar precocemente se de fato essa interação é relevante clinicamente. E um quarto ponto é aumentar o interesse de relato de casos para reportar diferentes possibilidades de interações medicamentosas. Todos os dias, novas interações são identificadas. Então, estimular que quando uma determinada interação medicamentosa, interação farmacodinâmica desconhecida, ela seja relatada, isso vai favorecer o entendimento melhor das interações e a precaução para que essas interações não aconteçam durante a terapia do paciente. Então, finalizamos aqui a aula de número 9, a aula que falamos sobre as interações farmacodinâmicas. Essa aula foi a última aula do módulo 3, do módulo de interações medicamentosas do curso de antibiótico terapia. Na próxima aula, iniciaremos o módulo 4, com a aula de número 10, onde falaremos sobre o uso de antibióticos em pacientes com insuficiência renal. Então, muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui e até a próxima videoaula.